As primeiras palavras que falei na manhã seguinte, cedo, muito cedo, eu estava acordado e não podia esperar para conversar com o meu novo amigo. Essas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que falei essas palavras, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto, porém dessa vez eu não estava vibrando ou tremendo. Tudo que sentia era o envolvimento de sua presença. No segundo em que eu disse bom dia, Espírito Santo, sabia que ele estava comigo no quarto. Não fui preenchido com o Espírito apenas naquela manhã, mas também era renovado cada vez que passava algum tempo orando. O que estou falando vai além de falar em outro idioma. Sim, eu realmente falei em uma linguagem celestial, mas era muito mais do que isso. O Espírito Santo se tornou real, tornou-se meu amigo, tornou-se minha companhia, meu conselheiro. A primeira coisa que eu fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. Queria ter certeza. E quando abri a palavra, sabia que ele estava comigo, como se estivesse sentado ao meu lado. Não vi seu rosto ou suas feições, mas sabia onde ele estava e comecei a conhecer sua personalidade. Daquele momento em diante, a Bíblia tomou uma dimensão completamente nova. Eu dizia, Espírito Santo, mostre-se para mim na palavra. Queria saber por que ele tinha vindo. E fui guiado a estas palavras. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando perguntei por que ele queria ser meu amigo, levou-me às palavras de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A Bíblia se tornou viva. Nunca tinha realmente entendido o impacto destas palavras. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Repetidas vezes ele confirmou na palavra o que estava fazendo na minha vida. Por mais de 8 horas naquele primeiro dia, depois, dia após dia, continuei conhecendo o mais e mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora falei, Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai, me ajudaria a orar? E quando comecei a orar, fui levado ao lugar onde repetidamente o Pai era mais real do que já tinha sido antes. Era como se alguém tivesse aberto uma porta e dito, aqui está Ele, meu professor, meu guia. A realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma fórmula A, B, C. Era só pedir para o Espírito Santo abrir a palavra para mim e ele abria, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8,
versículo 14 e 15. Comecei a compreender tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu conforto, meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou a seus discípulos: sigam-me. Depois, um dia ele falou: não me sigam, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele continuou: mas o Espírito Santo, ele vai guiá-los, ele vai liderá-los. O que ele estava fazendo? Cristo lhes dava outro líder, outra pessoa a seguir. Minha busca nas Escrituras continuou dia após dia, por semanas, até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo. E essa comunhão nunca parou até hoje. Percebi que ele estava bem aqui comigo e toda a minha vida foi transformada. Acredito que a sua também será. Hoje, quando me levanto, repito: bom dia, Espírito Santo. 2 de Jaffa aos confins da terra. Era dezembro de 1952, em Jaffa, Israel. Clemence Rim, prestes a dar à luz seu segundo filho, estava no hospital olhando uma linda paisagem pela janela de seu quarto na maternidade. As águas azul escuras do Mediterrâneo se esticavam até o infinito, mas o coração dessa pequena mulher de descendência armênia estava preocupado. Ela estava dividida com amargura, medo e vergonha. À distância, conseguia ver o conjunto de rochas negras no mar. As rochas de Andrômeda. Lendas gregas afirmam que a jovem Andrômeda foi acorrentada a uma delas quando Perseu voou em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém de alguma maneira aparecesse e a salvasse de um outro ano de humilhação e desgraça. Era uma ortodoxa grega devota, mas não sabia muito sobre o Senhor. No entanto, naquele humilde quarto de hospital, tentou fazer uma barganha com ele. Quando ficou de pé ao lado da janela, seus olhos se voltaram para o céu e ela falou do coração: Deus, tenho apenas um pedido. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Ela repetiu isto: por favor, Senhor, se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. 6 lindas rosas. O primeiro filho de Constande e Clemence Rim foi uma linda menina chamada Rose. Mas na cultura intolerante do Oriente Médio, e especialmente na tradição ancestral dos Rim, o primogênito deveria ser um menino e herdeiro. A família de Constante, que imigrara da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por sua incapacidade de produzir um menino. Afinal, repreendiam todas as suas cunhadas, tiveram meninos. Ela sofreu zombarias e foi ridicularizada até chorar.
e sentiu constrangimento e vergonha no casamento que seus pais tinham arranjado de forma tão cuidadosa. Naquela noite, quando adormeceu, seus olhos ainda estavam molhados, e durante a noite teve um sonho de que ainda se lembra. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minha mão. Ela contou, e vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio até mim e me pediu uma delas, e eu lhe dei uma rosa. Enquanto o sonho continuou, um jovem magro e baixo, com cabelos negros, ela se lembra de todos os traços de seu rosto, se aproximou e a embrulhou em um cobertor quente. Quando ela acordou, se perguntou o que significa esse sonho, o que pode ser. No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nossa família acabou tendo 6 meninos e 2 meninas, mas minha mãe nunca esqueceu sua barganha com Deus. Mais tarde, ela me contou sobre seu sonho e que eu era a rosa que ela entregava a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo patriarca de Jerusalém, Benedictus. Na realidade, ele me deu seu nome durante a cerimônia. Nascer na Terra Santa significa nascer em uma atmosfera em que a religião tem uma abrangência inevitavelmente grande. Com 2 anos, fui mandado a uma pré-escola católica e formalmente educado por freiras e depois por monges durante 14 anos. Para mim, Jaffa era uma cidade linda. Na verdade, é isso que o nome significa, linda. Jaffa em árabe, Jopa, em grego antigo ou Iafo em hebraico. O significado é o mesmo em todos os idiomas. Quando era garoto, adorava ouvir as histórias da história que me cercava. Jaffa foi fundada muito antes dos registros do tempo. É mencionada como uma cidade canaanita na lista de tributos do faraó Tutmose III no século. Mesmo antes de Josué ter lutado a batalha de Jericó, e é onde o rei Felício Hirão de Tiro descarregou toras de cedro para o templo do rei Salomão. Apesar de fascinante a história, não tinha sido gentil com a minha terra natal. Jaffa foi inválida, capturada, destruída e reconstruída muitas vezes. Simão, o Macabeu Vespasiano, os Mamelucos, Napoleão e Alembe a invadiram. Apenas 6 anos antes de meu nascimento, Jaffa fazia parte de uma nova nação, o profético Estado de Israel, mas a comunidade em si não era judia. Prefeito Rim. Meu pai foi o prefeito de Jaffa durante minha infância. Era um homem forte, quase 1,90 m de altura, 110 quilos, e um líder natural. Era forte em todos os sentidos, físico, mental e na determinação. Sua família tinha vindo da Grécia para o Egito antes de se estabelecer na Palestina. Mas ser de outro lugar era comum. A Jaffa, na minha infância, era realmente uma cidade internacional. Caminhando pela rua Raziel até a Praça da Torre, em que se localiza a Torre do Relógio do Jubileu de Abdul
Hamid, a prisão de muros de pedra e a grande mesquita construída em 1810, eu conseguia ouvir os locais conversando em francês, búlgaro, árabe, hindi e outras línguas. E nos quiosques e cafés ao ar livre podia experimentar dezenas de outras delícias. Ali estava eu, nascido em Israel, mas não era judeu, criado em uma cultura árabe, mas não era árabe, estudando em uma escola católica, mas criado como ortodoxo grego. Aprende-se com facilidade outros idiomas nessa parte do mundo. Achei que todo mundo falava 3 ou 4. Árabe era falado em nossa casa, mas na escola as irmãs católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, as centenas de milhares de pessoas de Jaffa tinham sido engolidas pela explosão populacional judaica de Tel Aviv. Ao monte, ao norte, hoje a metrópole possui o nome oficial de Tel Aviv, Jaffa, mas mais de 400 mil pessoas vivem na região. Na verdade, Tel Aviv começou como uma experiência judaica em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas de areia ao norte de Jaffa e marcharam para o local. Estavam cansados das condições difíceis e dos ruidosos bairros árabes onde viviam. A expansão continuou até Tel Aviv se tornar a maior cidade de Israel. Apesar de meu pai não ser judeu, os líderes israelenses confiavam nele e estavam felizes por terem alguém em Jaffa que pudesse se relacionar com uma comunidade tão internacional. Estávamos orgulhosos de seu círculo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado a ser embaixador de Israel em outros países, mas preferiu ficar em Jaffa. Porém, tinha pouco tempo para a família. Na verdade, não posso realmente dizer que conhecia meu pai naquela época. Parecia que estava sempre participando de uma atividade oficial ou de uma reunião importante. Não era uma pessoa extrovertida, apenas rígida, e raramente demonstrava qualquer sinal físico de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa falta. Novamente, parte disso era cultural. Homens eram homens, vivíamos confortavelmente. A posição de papai no governo nos permitia ter uma casa no subúrbio. Era uma casa maravilhosa, cercada por um muro com vidro no alto, por segurança. Minha mãe era uma dona de casa, em todos os sentidos da palavra cuidar. Cuidar do bando de pequenos rins era mais do que um emprego de tempo integral.